Dona Amélia de Orleães, a última rainha de Portugal. A última rainha de Portugal foi uma heroína e uma sobrevivente. Possuidora de um forte sentido de sacrifício, atravessou guerras, exílios, revoluções e regicídios. Amélia de Orleães, 1865-1951, nasceu no modesto castelo de York House, em Twickenham, a sudoeste de Londres. Filha primogênita de Luís Filipe de Orleães, conde de Paris, neto do último rei de França, e da infanta de Espanha, Maria Isabel de Montpensier. Amélia era a mais velha de 7 irmãos. Parece que o seu nascimento terá constituído uma decepção para a mãe que esperava um rapaz, um príncipe herdeiro. Passou a infância em Inglaterra, onde nasceu, devido ao exílio a que a sua família esteve sujeita, desde que em 1848 Napoleão III assumira o trono de França. Em 1871, com o fim da guerra e a queda do Império, os condes de Paris regressam finalmente à França para se instalarem no castelo de Eu, na Normandia, porém não por muito tempo. 15 anos depois, no ano do casamento de Amélia, o governo republicano impõe à família um novo exílio. Amélia teve uma sólida educação, a cargo da própria mãe, mais marcada pela severidade do que pela ternura, ou sob a direção de notáveis professores. Era uma princesa letrada e cosmopolita, dotada de sensibilidade artística. Gostava de teatro e ópera, desenhava e pintava. Além dos conhecimentos literários e do interesse pela história e pela política, praticou desportos e viajou muito. Aprendeu a falar corretamente inglês, espanhol, português e alemão. Terá sido, segundo consta, a princesa Clementina de Orleães, uma das maiores casamenteiras da época, a interceder pela união dos seus 2 sobrinhos netos, Dom Carlos, um jovem louro e garboso, inteligente, culto, enérgico, parecia ser o noivo ideal para a princesa, embora mais baixo que Amélia, que tinha 1,82 m de altura, e um pouco mais novo do que seria desejável. Depois de esgotadas as possibilidades de casamento com príncipes de outras casas reais europeias, por questões políticas ou económicas, e ultrapassada a desconfiança inicial com que a família de Amélia encarou Dom Carlos, o representante de uma pequena monarquia de parcos recursos, o noivado entre os 2 jovens foi oficializado, para o que devem ter contribuído os dotes diplomáticos de Carlos, que fariam dele, mais tarde, um dos maiores diplomatas da Europa, deixando a melhor das impressões junto da família da princesa. O príncipe real, com o seu grande tato para as relações humanas, surpreenderia a aristocracia francesa, tão excessiva na ideia de si e dos seus pergaminhos, conquistando a simpatia dos exigentes franceses. Carlos, entusiasmado, escreveu ao rei Dom Carlos: "Meu querido pai, o seu telegrama de ontem em cifra causou-me grande alegria, porque não pode haver criatura mais adorável do que a princesa." Conta-lhe que já fizera a proposta, que Amélia aceitara sem a menor hesitação e até mesmo com grande alegria. Estava eufórico. "Não imagina, meu querido pai, como eu estou contente com tudo isto." Tudo leva a crer que na decisão do futuro casamento acrescia aos interesses de Estado uma situação de entendimento afetivo, o que era pouco habitual entre coroas. Tinham em comum o facto de ambos gostarem do mar, de equitação, caça e pintura, serem tímidos e terem nascido no mesmo dia, 28 de setembro, sendo Carlos 2 anos mais velho, apesar de terem concepções diferentes da monarquia. Provavelmente Amélia encarou a possibilidade de casamento como uma forma de libertação de um lar que, não lhe sendo hostil, não era totalmente agradável. Porém, o afastamento da família e dos amigos causar-lhe-ia algum sofrimento. Antes da partida, confessaria à sua amiga Jeanne de Polignac: "Vous ne savez pas, Jeanne, c'est que de quitter pour toujours son pays, ses amis." Não imaginas, não sabes, Jeanne, o que é ter de deixar para sempre o seu país e os seus amigos. Casando por dever, sem paixão excessiva, mas certamente enamorada, Amélia acha o príncipe cada vez mais ao gosto do seu coração e anota no seu diário: "Estou muito preocupada com as obrigações que ali, em Portugal, me esperam, mas lá, como em toda a parte, procurarei, com a ajuda de Deus, o caminho certo."
O Palácio de Belém foi a residência oficial escolhida pelo jovem casal, tendo aí nascido os seus filhos, Dom Luís Filipe, 1887, e Dom Manuel, 1889, 2 anos depois, antes de se mudarem para o Palácio das Necessidades. No ano de 1889, em virtude do falecimento de Dom Luís, Carlos e Amélia são aclamados reis de Portugal, precisamente num dos mais conturbados períodos da vida política nacional. Dom Carlos, chefe de uma dinastia humanista e liberal, era um homem culto, moderno e de grande talento artístico. Os seus interesses centravam-se na arte, na ciência, no mar, na agricultura e em tudo quanto estivesse relacionado com a natureza. Era um apaixonado pela vida ao ar livre. Para além da caça, da tauromaquia e da sua grande devoção pela investigação oceanográfica, jogava ténis, praticava equitação e esgrima e participava em competições desportivas. Era dotado de um grande talento para a pintura, desenho e caricatura. Foi ainda um colecionador inveterado de obras de arte e um amante da fotografia, tendo sido autor de boa parte do espólio fotográfico da família real. Entre os aborrecimentos da política aos prazeres de uma vida despreocupada, o rei não hesitava na escolha, compensando com uma intensa atividade física a inação política a que a Constituição o reduzira. Gozando de grande prestígio pessoal no estrangeiro, no seu país nunca soube fazer-se compreender, tendo sido sempre impopular. Tinha grande dificuldade em comunicar, em gerir a sua imagem e não apreciava multidões. Ferozmente perseguido pela imprensa, cumpria corretamente, mas sem entusiasmo, os seus deveres protocolares, embora tivesse cometido diversos erros políticos, com consequências que lhe seriam prejudiciais por má sorte, falta de perícia e sentido de oportunidade. O rei era visto como um mau político, um bom vivant, gastador, como zainas, desatento dos problemas do país e distante do povo, de quem não soube ouvir as vozes do descontentamento. Presume-se que a vida afetiva do casal, pelo menos a partir de determinado período, fosse mínima. O rei, conhecido pela sua tendência para as conquistas amorosas, ter-se-á envolvido com várias mulheres e, ao que consta, terá tido vários filhos bastardos. Chegou mesmo a adquirir 2 prédios na Calçada das Necessidades para os seus encontros extraconjugais. Incorrigível galanteador, eram do conhecimento de toda a gente as suas frequentes idas a Paris, cidade de tentações e de pecados. Carlos está sempre em Paris. É inútil fazê-lo sair de Paris. Queixar-se-á a rainha. Este comportamento do marido terá provocado certamente sofrimento à rainha, Dona Amélia, que, tendo mantido sempre publicamente uma postura distante e sóbria, ao sentir-se desautorizada e ridicularizada perante os seus súbditos, não se coibiu de viver, durante algum tempo, separada do marido. Em 1908, o rei e o príncipe herdeiro Dom Luís Filipe são assassinados no Terreiro do Paço, em Lisboa, no interior de um landau, em que a família se fazia transportar. Os executores do crime eram membros da Carbonária, uma sociedade secreta e revolucionária associada à maçonaria e ao Partido Republicano. Dom Manuel tornou-se assim, desta forma trágica e sangrenta, aos 18 anos de idade, rei de Portugal. Tendo gozado de uma certa simpatia inicial, dada a sua tenra idade, e beneficiando sempre da proteção e inequívoca influência da sua mãe, o rei bem tentou um projeto de convergência nacional de interesses para a salvação do país e do regime que o suportava. Porém, fizesse o que fizesse, estava condenado. A 5 de outubro de 1910, dá-se a Revolução Republicana. Dona Amélia e a restante família real, à exceção da rainha-mãe, Dona Maria Pia, que partiu para a Itália, são obrigados a exilar-se em Inglaterra. Em 1920, Dona Amélia fixou-se definitivamente na casa de Bellevue, em Versailles, onde viverá 3 décadas. Gratidão, fique bem, até à próxima.